Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Resenha com PH. Eu sou o Rafael com PH e a resenha de hoje é do filme Isso Ainda Está de Pé, dirigido pelo Bradley Cooper, né, estrelado pelo Will Arnett e a Laura Dern. E até tem a participação do próprio Bradley Cooper num dos papéis secundários. Esse filme me pegou porque eu fiquei surpreso primeiro do Bradley Cooper fazer esse filme que, né, ele dirigiu Nasce uma Estrela, não imaginava que ele ia partir para um filme desse, que tem uma vibe mais indie, né? Mas assim, logo você começa a ver o filme, você descobre... O filme foi co-escrito por ele, né? Foi o Bradley Cooper, o Will Arnett e esse Mark Chappell, escreveram junto. E dirigido pelo Bradley Cooper. E é meio que inspirado numa história real, desse comediante de stand-up que um dia entrou e começou a fazer stand-up, né? Tinha separado da esposa. Eu, quando fui ver o filme, eu tinha visto pouca coisa, por causa do título, que o título em inglês é This Thing is Still On? This thing still on? Que é Is This Thing On? Que é tipo uma expressão que o stand-up usa quando às vezes ele faz uma piada que dá errado, ele fala, ninguém ri, ele, hello, hello, is this thing on? Isso ainda tá ligado? Isso aqui tá funcionando? Tipo, vocês estão me ouvindo? Vocês não riram porque vocês não ouviram? Então, assim, eu achava que o personagem era um comediante stand-up. Não, é uma coisa completamente diferente. Ele trabalha lá em finanças, a esposa dele, a Laura Dern, ela foi campeã olímpica, né, com vôlei, mas ela se aposentou e tudo mais, mas ela não seguiu na carreira de treinadora nem nada. Eles têm 2 filhos, são casados, e aí o casamento, tipo, tá meio que, né, já vamos separar e tal. E aí um dia ele entra assim num bar, tá tendo open mic, microfone aberto e tal, então qualquer um pode botar o nome e você sobe para fazer o stand-up. E aí ele faz esse stand-up, só que ele faz o stand-up assim, tipo, bem honesto, falando das coisas dele que acabam sendo engraçadas, das derrotas da vida. E ele toma gosto por aquilo. E aí ele começa a fazer stand-up, só que ele não conta pra ninguém. E as pessoas ao redor dele percebem como ele começa a mudar e tudo mais. Só que aí também entra outra coisa no filme, que eu achei que o filme ia ser a jornada dele. E aí o filme mostra também ela, né, depois da separação, também indo buscar, indo atrás das coisas que ela perdeu com o casamento, né? Então, assim, aí o filme, que parecia que ia ser essa coisa desse cara, né, em crise de meia-idade, a vida ruindo e descobre uma segunda vida, uma segunda chance através do stand-up, acaba se tornando outra coisa, porque é ele se descobrindo, se redescobrindo, ela se redescobrindo. Assim, o filme, ele no começo, ele me lembrou um pouco o cinema do Noah Baumbach, né? E até me lembrou um filme do Jonathan Demme chamado Rachel e o Rachel at the Wedding, Rachel e o Casamento, que é com a Anne Hathaway, que é um filme assim muito desconfortável. No começo o filme é meio desconfortável, porque ele vai fazer os stand-ups e você acha assim, caraca, ele vai dar tudo errado e tal. E o filme tem essa coisa de dramédia, né? Mas tem engraçado que eu até vi falar que o filme não é tão... O filme é até bem engraçado, não é engraçado de ficar rindo, mas você sorri com as situações, é fácil se conectar aos personagens, né? Tem até um momento assim que tem uma coisa assim meio white people's problems, sabe? Problema de gente branca, gente rica, sabe? Gente rica reclamando da vida, e você, pô, sério? Mas ainda assim, tem coisas ali que você consegue se relacionar, porque são situações humanas, independente do seu background, condição financeira, existem coisas ali que é, são reais, que fazem sentido, né? E aí, eu acho que só tem um probleminha ali de algumas coisas de diálogo, por exemplo, tem um momento em que eles têm um ADR e é tudo muito erudito, tudo muito bem escrito. É o tipo de coisa que ficou bem escrita no papel, no roteiro, só que aí na hora de falar eles não transformaram de maneira natural. Então eles têm uma discussão acalorada
e ninguém fala de maneira tão filosófica, psicológica, tão centrada numa discussão colorada. A gente sempre tropeça nas palavras, você nunca pensa a coisa certa e fala da melhor maneira, da melhor colocação. Eles fazem colocações que são super sensatas, super sóbrias, mas você fala, pô, mas eles estão no meio da discussão, assim, no meio da noite. Então foi a única coisa que me incomodou, que eu tava vendo e falei assim, pô, mas ninguém fala assim nessa hora. Mas no geral, o filme tem um arco ali muito interessante. Pô, me pegou de surpresa, eu gostei muito. É um filme assim difícil, tem um gatilho, né? Porque para quem já tiver ali naquela idade, sabe, pô, ele foi casado, namorou, noivou, tô casado 26 anos, e aí se divorcia, tem que recomeçar tudo, e então tem todas essas coisas assim que vem à tona, né? Porque a gente vai na vida, então às vezes a vida é vendida assim, você estuda, faz faculdade, arranja emprego, casa, tem filho, compra casa, e às vezes a ordem não é assim. Às vezes você casa cedo e aí quando você está em determinada idade você é demitido, você está desempregado na idade que todo mundo estaria arranjando emprego. Então as coisas acontecem fora de ordem. Então esse filme é um filme intimista, pequeno, é um filme que eu não dava nada e acabou tendo um impacto assim emocional muito muito forte, né? Eu achei que o filme estava sendo assim até em determinado momento eu falei assim, caraca, o filme tá todo bonitinho para Oscar, sabe? É Oscar bait, porque é bem filmado, bem fotografado, os dramas como eu falei, os diálogos são todos bem escritos, mas no fim das contas é um filme que você vê que foi feito com carinho, é um filme honesto, tem um questionamento ali honesto, tanto do Will Arnett quanto do Brad Cooper. Até porque o Will Arnett, ele tá ali, ele fez Arrested Development, fez BoJack Horseman, mas ele nunca ganhou esse status, né, de ser um ator sério. Ele é tratado como uma piada, muitas vezes ele até fala isso, falou em sua entrevista, que as pessoas não levam a sério, ele mesmo não se levava a sério, de repente ele não percebeu que ele estava na zona de conforto, que ele tinha dentro dele a capacidade de ser esse ator, que é um ator que você agora, vendo esse filme, você consegue ver ele fazendo Christopher Nolan, Scorsese, qualquer pessoa. Mas se você vê as coisas que ele fez antes, é só comédia, né? Aquela coisa boba, escrachada. Mas aqui ele entrega uma atuação bem, bem honesta. É um filme bem honesto. É um filme, assim, se você já viu os filmes do Noah Baumbach, né? Sabe que ele tem essas coisas desconfortáveis. Ele cria esses momentos desconfortáveis. E é muito difícil você assistir personagens passando por coisas desconfortáveis, né? Esse Rachel, o casamento, por exemplo, é um que ela vai fazer um discurso e ela, assim, ela é uma... Ela é aquela pessoa, assim, sabe? Tipo, todo mundo fala, ih, lá vem a Rachel, ela vai fazer alguma coisa, vai dar show. E aí, quando ela vai fazer, eu lembro quando eu vi muito tempo atrás, quando eu vi esse Rachel Casamento, na cena eu vi aliás, o Casamento de Rachel. O filme do Noah Baumbach é Margot e o Casamento, que é com a Nicole Kidman. O do Jonathan Demme é o Casamento de Rachel, com a Anne Hathaway. É porque em inglês é Rachel at the Wedding, né? E aí ela vai fazer um discurso de casamento e você fica assim, cara, dá vontade de você, tá vendo no DVD, dá vontade de você, no Blu-ray, dá vontade de você dar um fast forward para não ouvir o discurso que você sabe que ela vai falar alguma coisa. Então esse filme tem umas coisas assim desconfortáveis, mas o filme é muito engraçado, tem várias pessoas ali da cena, do stand-up. O stand-up dele são todos bons, assim, ele tem um que ele tem um nervo, um ataque de pânico e tal, mas no geral os stand-up deles dão todos assim certo, né? Então, o pessoal fala assim, você tá melhorando, você é ruim pra caramba, mas pelo menos você é honesto e tal. Mas assim, é um filme honesto. É um filme honesto, um filme sensível. É uma boa surpresa. Eu não esperava tanto e o filme entregou mais do que eu esperava. Então, pessoal, isso ainda está de pé nos cinemas. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal e, como sempre, obrigado por ter assistido. Tchau, tchau.